As pessoas pensam que santos são aquelas pessoas que não pecaram. Todos nós pecamos. O único que não pecou foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. As pessoas estão caindo na armadilha satânica, que é se depreciar. E quando isso acontece, onde o ser humano é depreciado, o paganismo, essas religiões pagãs que sacrificam o ser humano, ela vem à tona. Olá, saudações. Eu me chamo Antônio Medina. Sejam bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Neste vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre a importância de alguns doutores da igreja e dos seus ensinamentos grandiosos. E também para desmistificar um pouco também sobre essa concepção que as pessoas têm atualmente da humanidade, do ser humano. As pessoas estão tomando o ser humano como um demônio, como, sei lá, um ser vil, indigno, como se não tivesse nada de divino nele. E eu vou provar o contrário, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos que nos desviar disso, desses tipos de discurso, desse tipo de ensinamento que querem nos destruir, nos levar ainda mais para baixo. Deu para compreender? E antes de entrar no tema do vídeo aqui, nas temáticas propostas, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aí seu like, que é bastante importante. Se inscrevam mesmo, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, que eu agradeço e vai ser importante aqui para o canal. Bem, pessoal, sobre o tema, eu tenho aqui alguns livros que estou lendo, por exemplo, esse livro aqui de São Bernardo de Claraval, bastante interessante. É um opúsculo sobre o livre-arbítrio. Penso que dá para ver. Não sei se vai dar aqui. Li algumas partes aqui, o início dele. Bastante interessante. E o que eu percebi nesses livros antigos, desses santos da igreja e doutores, a inocência deles, digamos, uma pureza. Não é à toa que eles são santos. Santos aqui não é no sentido de não ter pecado, mas no sentido de serem pessoas, seres humanos, indivíduos humanos, que viveram como a gente, passaram pelas mesmas dificuldades que a gente, mas se afastaram do mundo. Ou seja, viveram o mais próximo possível de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso faz deles santos. Não é que eles não pecaram. Muitas pessoas pensam que santos são aquelas pessoas que não pecaram. Todos nós pecamos. O único que não pecou foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então, temos que tirar isso da cabeça. E esse livro aqui é bastante interessante. Tem esse outro também, de São Basílio, Cartas aos Jovens sobre a utilidade da literatura pagã. Aqui ele discorre sobre como a gente pode tirar proveitos da literatura pagã. Ele fala aqui sobretudo da literatura antiga, grega, clássica, e também romana, como Homero e outros aqui. Bastante interessante. E eu gosto desses livros antigos, pois eles nos apresentam um modo de viver bastante genuíno, simples, sem arrogância intelectual, como a gente vê hoje, com esse academicismo exacerbado, essa, digamos, vaidade por títulos, por mestrado, doutorado, essas questões acadêmicas. Tem outro também aqui sobre o santo Alberto Magno, sobre o destino e os 15 problemas. Esse aqui apenas dei uma folheada, não li cheguei a ler nenhum capítulo ainda dele, mas pelo que eu folhei é bastante interessante, muito bom mesmo, segue, digamos, a mesma temática, aliás, segue o mesmo, digamos, a mesma essência,
os mesmos passos, a mesma, digamos, sei lá o termo mais correto aqui que eu poderia dizer, a mesma pegada, digamos assim, sobre esses anteriores. É bastante interessante mesmo. Eu recomendo a vocês esses livros. Tem esse aqui também de Pedro Abelardo, Ética ou Conhece-te a ti mesmo. Muito bom, mesmo que ele tenha sido refutado a concepção filosófica dele sobre as intenções humanas. Vocês lendo aqui, vocês vão compreender. Refutado pelo São Bernardo de Claraval. É bastante interessante também ler, pois ele foi bastante humilde e simples para reconhecer que estava errado, e isso é bastante grandioso, mesmo um intelectual como ele. Tem esse outro livro aqui, que é bastante interessante, também de Clemente de Alexandria, O Pedagogo. Aqui vocês vão compreender realmente o significado de pedagogia, como conduzir as crianças, que crianças são essas. Aqui é uma perspectiva cristã. Muito bom mesmo esse livro, bastante interessante. Recomendo a todos, sobretudo quem é professor, quem é pai e tem interesse na educação dos filhos. Recomendo mesmo, pessoal. Eu estou mostrando esses livros para vocês, desses santos da igreja e também personalidades, como esse aqui, o Clemente de Alexandria, da Igreja Antiga, pelo fato do seguinte, de a gente ver hoje muitos ataques ao indivíduo humano. Recentemente vi aí um vídeo no Facebook onde um colega meu postou, na verdade não sei se ele postou ou foi ele que compartilhou, um vídeo de uma criança, eu acho que a criança tinha menos de 2 anos de idade, ou 1 ano e meio por aí, uma garota indo de encontro a um boi, se eu não me engano, e o boi se afastava, o boi compreendendo que a criança era inocente e não poderia se chocar ali de frente, atacar a criança. Daí ele comentou, se eu não me engano, da seguinte forma, disse que, ou ele comentou ou ele compartilhou, já estava no vídeo, o comentário tinha o seguinte comentário: até os animais entendem a inocência das crianças, menos os seres humanos, como se os seres humanos fossem bichos, pessoas, coisas satânicas, vis. E as pessoas não percebem, esse meu colega, por exemplo, compartilhou esse vídeo, que não são todos os animais que fazem isso. Um leão, por exemplo, atacaria imediatamente essa criança. Um jacaré e outros animais. Não são todos os animais que são bonzinhos. Há casos aí, relatos aí de serpentes que engolem crianças. Então isso aí cai por terra, essa teoria de que os animais são seres bonzinhos, que não tem nenhuma maldade assim nesse sentido. Apesar que animal realmente não tem maldade, age por instinto. Mas que o animal ele é um ser angelical que querem colocar, que não ataca ninguém, isso é uma falsidade. Deu para compreender, pessoal? E o seguinte, o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, veio à Terra para nos resgatar pelo ser humano. Ele não veio pelo ovo de tartaruga, não veio por uma árvore, não veio por passarinhos, por cachorros, por nenhum animal, pelo reino vegetal, mineral e animal. Não, ele veio pelo ser humano. Tirem isso da cabeça imediatamente. Vocês agem, vocês pensando que o ser humano é o pior ser que existe na Terra, vocês agem como agentes de Satanás. Satanás que faz isso, que tenta destruir, digamos, a coroa da criação, que é o ser humano. O ser humano, essencialmente, ele pode não ser bom, pois só Deus é bom. Porém, ele bem conduzido, atualizando suas potencialidades no sentido correto, ele vai sim agradar a Deus. Ele vai ser imagem e semelhança realmente de Deus. Deu para compreender? Então tirem isso da cabeça. O ser humano não é esse bicho que as pessoas falam, não.
Aí certa vez eu estava num supermercado e vi lá uma das mulheres, uma das caixas, falando o seguinte: o ser humano é o pior ser que tem para a gente lidar com ele. Aí eu respondi para ela, disse: o ser humano é menos você, né? Aí ela começou a rir, constrangida. Ela falou: como assim? Eu disse: não, porque geralmente as pessoas que falam isso, elas se excluem. Ou seja, todo mundo é ruim de lidar. Todas as pessoas têm defeitos, menos a pessoa que está falando isso. As pessoas estão caindo na armadilha satânica, que é se depreciar. E quando isso acontece, onde o ser humano é depreciado, o paganismo, essas religiões pagãs que sacrificam o ser humano, ela vem à tona. Elas, digamos, proliferam. Não é à toa que está aí religiões satânicas, historiadores aí, como esse tal de Leandro Carnal, admirando Lúcifer. Tem Lúcifer como o primeiro empreendedor da história. Deu para compreender? Ou seja, paganismo, satanismo proliferando e por aí vai. Ou seja, quando essas religiões, essas falsas religiões, esses, digamos, paganismo, essas seitas, e sei lá como se chama por aí, esse tipo de coisa vem à tona, o indivíduo humano ele é atacado. Deu para compreender, pessoal? Então parem com isso, parem de se depreciar, elevem-se. Olhem que vocês são imagem e semelhança de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio por nós. Olhem a Bíblia, leiam a Bíblia. Parem de agir como agentes de Satanás, como agentes demoníacos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nosso objetivo é voltarmos para Deus. Não é nos depreciarmos, não. Será que vocês fazendo isso, e eu vejo aí muitos que se dizem que estão fazendo isso, vocês estão agradando a Deus? Estão agradando a nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estão fazendo o que o Satanás quer? Acordem. Pensem no que vocês falam. Esses exemplos aqui que eu dei, desses livros, do Clemente de Alexandria, Pedro Abelardo, Santo Alberto Magno, São Basílio e São Bernardo de Claraval, são exemplos. Acordem, pessoal. Bem, espero que tenha ficado bem iluminado a mensagem que eu quis passar, bem específico. Eu sempre sou prolixo nos meus vídeos, mas eu penso ser necessário. Esse é o meu modo, o meu estilo. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Agradeço mesmo de todo o coração. Eu faço esses vídeos de coração para todos. Peço novamente para vocês se inscreverem no canal, aqueles que não são inscritos. Compartilhem esses vídeos com seus colegas, nas suas redes sociais. Ativem o sininho das notificações. Deixe seu like aí, que é importante para o vídeo. E o mais importante, fiquem com Deus e até a próxima.